Eu tô no México! Eu tô no México. Aqui, a gente tá gravando, tá cedaço, são tipo 8 horas da manhã no Brasil. Aqui são 5 horas da manhã. Levantei mais ou menos umas 4 pra gente conversar, mas é bem legal. E uma das coisas mais interessantes e únicas que tem por aqui é a cena fantástica de luta livre. Aí eu queria fazer um relato desse negócio, que nada mais é do que uma desculpa para ver porradaria e acrobacias ao vivo num cenário muito interessante. Antes de mais nada, assim, claro, você é um pouco familiar com luta livre, etc. Faço ideia, porque eu não sou. Mas Assim. você lembra do desenho Mucha Lucha? Quando a gente era Lembro. criança, tinha um desenho. Então, eu acho que começa e termina aí a minha familiaridade com o assunto. Mas olha só, o que que eu sei? Eu sei que as pessoas se fantasiam de formas muito coloridas, que elas usam máscaras, É lindo, é lindo. sim, lindo, e que elas têm, tipo, golpes muito espetaculosos por causa do desenho, né? Cada um tinha um golpe muito maluco, assim. E no desenho era uma cidade onde todo mundo era lutador, assim. Então, tipo assim, é um pouco como eu imagino o México nesse cenário. Você imagina um bairro onde as pessoas todas são lutadores de luta livre. É, E isso é só perto do estádio. perto do estádio é assim. Não, tem Pois algumas é. pessoas de máscara no estádio, perto do estádio, tem. Então, mas é Isso muito legal. Era acontece. um desenho que eu amava esse desenho, então ele foi muito marcante para mim. Mas é só, eu infelizmente sou muito ignorante no assunto. Espero ser iluminada por você, Léo. Um pouco, é mais um exercício de sensibilização, vamos falar assim. Eu lembro também, você falou do Mucha Lucha, tem o Músculo Total, que é tipo um anime assim também, que era nesse cenário, era super legal. Então, eu não sou, tá, muito familiar, na verdade, muito pouco familiar com a luta livre de forma geral. E o que eu queria fazer aqui mesmo é um relato de como foi a minha ida à Arena México, em um evento do Conselho Mundial de Luta Livre. É tudo muito performático e muito interessante. A primeira coisa que acontece quando você chega na Arena México, aqui na Cidade do México, é a própria rua antes de entrar, né? Na porta tem uma série de barraquinhas vendendo máscaras e souvenirs dos lutadores e as suas personas. Ao redor, claro, né, alguns estabelecimentos vendendo comida, bebida e todo tipo de coisa. Daí, quando você entra, o clima é meio de jogo, assim, né? Com vários seguranças revistando você e muita gente ao redor. No dia que a gente foi, assim, não estava tão cheio assim, que foi no mesmo dia do desfile das Catarinas, né? Que é aquela moça de caveira do Dia dos Mortos. Então estava difícil de competir, né, com o evento, mas até que tinha bastante gente. Daí quando você entra, é um estádio grande, com arquibancadas em formato de arena, com os 3 lances de diferentes visões, em diferentes andares, e eu fiquei tipo em uma das primeiras fileiras para poder sentir ali a fisicalidade da coisa toda. Lá dentro, não, porque é muito legal. Você escuta os tapas que os caras dão, assim, eles caindo, sério, assim, é bem legal, bem legal. É uma experiência, assim. E aí lá dentro é escuro, né? Mas tem um ambiente com iluminação colorida, um telão enorme no fundo e um ringue no centro, até que o evento começa, com o narrador entrando no ringue de terno e anunciando o evento da noite, que envolvia, entre outras coisas, o campeonato pelo vencedor do submundo. E é muito interessante que no telão tem toda aquela estética de uma transmissão esportiva, assim, né? Com aquela tarja com o nome da pessoa no canto da tela, iluminação bala, o eco da voz do apresentador preenchendo todo o estádio, e aí tudo realmente começa. E nesse dia seriam 4 atrações. A primeira foi uma batalha de 2 equipes de 2 pessoas anãs cada, uma com roupa de demônio, outra com roupa de papagaio, formando a dupla Kemalito e Periquito Zacarias. Daí outro com uma roupa preta do mal e um quarto indivíduo com roupa branca e vários detalhes coloridos, formando os oponentes que era Michi e Tengo. E o bacana é que, à medida que eram anunciados, os lutadores tinham suas imagens enormemente assim aparecendo no telão, reproduzidas em uma vinheta muito profissional, tipo jogo de luta mesmo, Street Fighter, etc., que tinha o nome da pessoa enquanto descia triunfantemente a escada que ia até o ringue. Daí, quando a luta começa, claro, é muito interessante, que tem toda a coisa do teatro, assim, e tudo mais. Mas nesse primeiro confronto que teve, foi muito evidente sobre como que é construído todo um arco narrativo que é desdobrado ao longo da luta, né? Então, no começo, o Kemalito e o Periquito estavam tomando mó pau, assim, perdendo claramente, sendo arremessados para longe do ringue, sendo chutados quando caíam no chão, assim, uma coisa mó baixaria, e é um tipo de derrota que é feita para você começar a ter raiva dos oponentes pelos supostos golpes baixos e tudo É tipo mais. meio humilhação, assim. É, humilhação pra caramba. Aí, tipo, cai no chão, aí Oh, vem os outros dois, assim, chutando, assim. nossa, que dó.
Dá muita dó. Você pensa, não! E Vontade de ela matar ele, ir lá e é resolver a isso. luta, né. E a plateia, você vai escutando a galera, você fala, que malito, periquito, não sei o que e tal. Até que, com o passar do tempo, de repente, rola uma reviravolta emocionante, né? Em que quem estava por baixo começa a sobrepor, né? A dupla que estava ganhando, dominando eles, até que quem estava perdendo finalmente ganha numa vitória triunfal, assim, né? É muito bacana, assim. Que é isso, um cuidado narrativo muito interessante, quase meio assim um teatro improvisado de ação. Achei muito interessante, assim, eu não tinha pensado nessa coisa do arco dramático, assim, sei lá. Muito especial. E os personagens, assim, eles são, tipo, desenvolvidos, as pessoas conhecem eles, né, como é que é isso, assim? Vai tendo histórias que as lutas vão desenvolvendo, você sabe dizer, ou se é, tipo, mais ou menos parecido sempre? Eu vou falar o que eu senti ali na hora, né? Uhum, Parece que de fato é um campeonato que tá rolando, são uhum. várias lutas, tanto que o narrador, né? Ele anuncia antes e depois, né? Olha, Hum. próximo vai rolar isso aqui, hein? Fiquem ligados, não sei o quê. E existe uma gradação do grau de profissionalismo mesmo, a cada apresentação que vai acontecendo. As primeiras são mais amadoras ou menos refinadas de alguma forma, e as últimas são cabulosíssimas, assim. E no final você vê que a galera conhecia quem que estava lutando Ah, lá, e sim. tinha torcida, etc. E me É conta bem uma legal. coisa, por causa da narrativa, as coisas são combinadas, né? Eu acho que são. Assim, tem que ser. Na verdade, tem que ser. É. Porque não é nem só pela questão da narrativa, mas até pelas acrobacias que acontecem, sabe? Tipo, aquele Sim. negócio tem que ter algum grau de combinado, porque senão machuca feio. Assim, a sensação é essa. Mas sim, porque é combinado, né? Do começo quem tá perdendo, do final quem tá ganhando. Aham. E aí, então, quem tá participando do campeonato é a luta, não tipo um time contra o outro, é como se fosse essa luta contra outras lutas, é isso? Acho que é. É Acho que é. É é o que porque deu não para faz entender. sentido, pensa, se você tá lutando pra ganhar, você não vai combinar que você perdeu, entende o que eu tô falando? Tipo Não, mas aí o campeonato ele tem uma narrativa também, bota fé. ah, tá, Aí, entendi. o que eu entendi é um pouco isso, assim, do que deu pra viver, sabe? Tipo, Aham. tem, por exemplo, um herói que ele sempre tá ganhando de alguma forma. Aí tem os outros que são vilões, que de alguma forma sempre tem que perder, né? Uma coisa meio bem contra mal, Ah, assim. o campeonato inteiro é uma história. Foi o que eu entendi, claro, de novo é meu relato. Eu não aprofundei muito, 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 não, mas o que passa a vibe é essa, assim, e que você tá pegando uma história que tá acontecendo no meio. Mas você não precisa de entrar sabendo da história, sabe? Porque o Sim. espetáculo, tipo assim, dentro da própria luta, a personalidade dos personagens aparece de uma maneira muito clara, sabe? Tipo, tem um lá que Entendi. era El Bolador, uma coisa assim, tipo, voador, né? E ele dava várias piruetas, ele era meio do bem, e o outro lá, ele era tipo, sei lá, o bárbaro de não sei o quê. E todo mundo vaiava ele sempre. Então, você acaba entrando na narrativa junto, assim. É bem interessante. Muito legal, muito legal. E aí, né, que nem eu falei, assim, à medida que vão subindo nos próximos eventos, foram 4, né? Vai ficando um pouco mais complexo. Então, teve uma luta entre duas moças, uma delas era vencedora até o momento, né? Carregava o cinto de campeã, estava lutando contra a outra, e ela manteve o cinturão. Teve uma outra luta que envolvia, tipo, 10 lutadores ao mesmo tempo em duas equipes de 5 pessoas cada. Assim, com a batalha campal, todo mundo se batendo dentro e fora do ringue, assim, muito, muito legal. Teve uma outra luta entre duas duplas de mulheres que até parece que uma meio quebrou o nariz e teve que sair mais cedo. Eu fiquei pensando sobre isso, acidentes que devem acontecer ou não. E, enfim, eu fiquei pensando, isso será que foi encenado ou não? Eu acho que não foi. Eu acho que ela de fato quebrou o nariz, enfim. E por fim, teve um grande finale com o herói da noite, o Místico, né? Fazendo trio contra os dois lutadores, o Bolador Júnior e o Neon, contra um trio de pessoas malignas, o Hechiceiro, feiticeiro, né? O Hijo del Vilano terceiro e o Vilano terceiro Júnior. E eu achei muito divertidos esses nomes, porque, tipo, é o filho do vilão, velho. É muito pra construir isso, assim. Maravilhoso. E deixa óbvio que eles são um papel, ele não é um lutador individual, né, ele é quase como uma peça de teatro, ele tá É interpretando o isso. papel dele. Muito legal, Mas muito as pessoas têm o personagem que segue a carreira também. Isso uhum. é uma coisa que acontece. E nessa gradação, enfim, cada luta cada vez mais engajante. As primeiras tinham esse foco mais cômico, né, e narrativo.
Só que essas do final, era muito absurdo as piruetas que a galera fica fazendo, assim. Você fica pensando, como que o pessoal não machuca tanto? Que é basicamente um show de acrobacias com um pano de fundo narrativo para dar engajamento e servir de desculpa para a coisa toda que está acontecendo. Parece brincadeira, mas tipo assim, os movimentos mais avançados vão envolver coisas como a pessoa sair correndo do ringue, pular numa corda para outra, cada vez mais alta, sem apoiar em nada, saltando depois, dando um mortal twist para trás, para fora do ringue, que é menos almofadado, para cair em cima de outro luteador. Muito sensacional. Ou então, a pessoa pular em mortal a partir das cordas mais altas, grudando as pernas na cabeça de outra pessoa enquanto dá 2 voltas girando em torno dessa pessoa para finalmente jogar ela no chão, dando mortal, enquanto a pessoa também cai dando cambalhota. Assim. É até difícil de explicar, mas é lindo demais. Assim. É uma coisa que me passa de uma sensibilidade enorme, de uma escuta sobre o próprio corpo, o corpo da outra pessoa também, para não dar uma torção que quebraria o braço da pessoa efetivamente, porque parece que vai quebrar, tem hora. É de uma coreografia muito bem pensada e de uma confiança e sincronia que tem que ser absurda entre os luteadores. Ele tem que confiar no outro. E é um rigor técnico que é muito impressionante, assim, tem um pouco de circo, um pouco de teatro, um pouco de esporte. É muito lindo. Você tinha dimensão dessa camada meio pirueta, etc, assim? Assim, é o desenho, né, eu não poderia ser mais ter uma visão mais distorcida da coisa, né. Mas tem muito a ver com o desenho, tudo que você tá falando, né, tipo, porque eu tinha essa ideia de muita acrobacia, né, uma coisa eu não tinha tanto, ideia do quão coreografado e o quão narrativo, eh, acaba Bem sendo legal. a luta, mas me parece interessantíssimo, assim, seu relato me deu muita vontade de assistir. É bem legal, é bem Até porque legal. não tem essa parte meio gore, assim, de muita violência, né, de gente Não, machucada, não é sobre isso, é uma coisa meio circo, né, pelo que eu tô entendendo. é bem circo. É Que bem legal. circo a vibe. E, assim, gente machucando pode acontecer, né? Assim, que nem eu falei, da moça quebrando o nariz, mas não de propósito, não é sobre Uhum. isso especificamente aquele espetáculo que eu fui. Talvez tenha outros que tenham alguma coisa nesse sentido. Mas é muito mais a galera dando pirueta, muito sensacional, e o caricato narrativo de tudo, assim, é bem legal. E olha que eu nem falei das roupas maravilhosas da galera, com os detalhes pensados para serem marcantes e memoráveis. É uma de uma construção assim de personagem fenomenal com a galera e as crianças também pirando assim, recebendo os loteadores como se fossem rockstars assim. É uma cena que eu não conhecia exatamente, eu tinha noção assim do espetáculo, mas que eu não sabia que tinha todo esse rigor acrobático de encher os olhos também. Enfim, recomendo aí de ver o que dá na internet, mas também de vir ver se um dia eventualmente aí você vira passar alguns dias na cidade do México.